Eu tenho uma estratégia. Qual é a minha estratégia? Eu tenho que criar um filtro, tá? Qual é o filtro que eu tenho que criar? Vocês vão ver muito isso, eu falo sobre isso, e quem é aluno nosso já escutou muito sobre isso, tá? Qual é o filtro que eu crio? Primeiro filtro que eu crio é o seguinte: eu preciso identificar se os números daquela propriedade fazem sentido. Primeira coisa. Então, tem lá uma propriedade sendo vendida, tá? Vamos considerar a propriedade sendo vendida. Tá lá, $100 mil no mercado. Beleza, tá lá sendo vendida por 100 mil. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai analisar se aquela propriedade, daquele tamanho, com aquelas características, do jeito que está, naquele lugar, vale os 100 mil. Tá? A primeira coisa. Se a casa vale 100 mil, você fala, bem, a casa, beleza, ela vale aqui os 100 mil. A chance de você conseguir pegar essa propriedade é um pouco mais difícil. Por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar, porque é o preço que vale. Se ela mas aí tu tá no jogo. Por quê? Porque tu pode agora fazer o segundo passo. Qual é o segundo passo? É entender ali por quanto é que aquela propriedade pode ser vendida quando ela estiver 100% pronta. Tá? Você faz tudo isso online. Você já conseguiu entender. Ah, beleza, 100 mil, essa casa pronta vale 250 mil, por exemplo. Então eu tenho que ver ali quanto é que tem de obra na casa. Estou só chutando o número, tá? Tá, beleza. Então tu já viu que tem uma margem entre o que a casa está sendo vendida para o que a casa vale. Então tem margem ali para uma reforma e tem margem ali para poder lucrar fazendo uma reforma e vendendo, tá? E agora você vai fazer o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? É entrar em contato com o dono da propriedade e antes de fazer proposta, você tem que entender se essa pessoa ela é motivada o suficiente, ela tem uma motivação real para estar vendendo aquela casa por 100 mil ou para vender mais barato, porque ela vale 100 mil, ela está vendendo por 60, 70, 80, enfim. Você tem que entender a motivação dela. Foi o que eu estava falando aqui mais cedo. Imagina, se a casa vale 200 mil pronta e a pessoa está vendendo a casa por 150 mil, tá? E tem que fazer muita obra, ela já está te dando um recado ali que ela não tem motivação nenhuma em vender aquela casa mais barato. Porque ó, se a casa só vale 200 pronta, depois de obra, e ela está vendendo por 150 a casa dela e ainda tem que fazer obra, a probabilidade dela baixar o preço para 100 mil, de 150 para 100 mil, ou para 80 mil talvez, que é o preço que você poderia pagar para botar mais a obra ali e passar para alguém, é muito pequena. Por quê? Porque ela está pedindo muito lá em cima. Você está vendo que a motivação dela talvez não seja suficiente. Então você vai criando esses filtros. Para quê? Para você começar a dedicar seu esforço nas casas que fazem sentido você dedicar seu tempo em ir até a casa, mandar alguém até a casa, conversar com o dono da casa, fazer proposta para o dono da casa. Por quê? Porque faz sentido o número. Se o número já não faz sentido e está muito, muito, muito fora, você até pode tentar fazer alguma oferta se você não tiver nada na mesa. Mas imagina, eu conheço pessoas assim, eu sou assim, às vezes chega uma lista para mim de 1000 propriedades, por exemplo. 300 propriedades, 400 propriedades que estão devendo IPTU, por exemplo, 1000, sei lá. Eu tenho que analisar as 500 propriedades. O que você acha que eu vou fazer? Eu vou buscar as propriedades que tem ali um perfil muito bom para mim, para que eu consiga fazer uma proposta e tenha a possibilidade de poder ter ela aceita, para aí sim eu mandar a gente na casa, eu fazer um montão de coisa na casa. Tem muita gente que acaba fazendo todo o trabalho, tá, de olhar, mandar alguém fazer isso, fazer aquilo outro, sem tentar entender se a pessoa ela tem uma motivação real em vender aquela propriedade. E às vezes entender isso não é perguntar para ela se ela tem essa motivação, é ler o que está acontecendo, tá? Se ela está listando a propriedade muito cara, né, no mercado onde não tem margem nenhuma, e na sua conta a fórmula, né, que eu coloquei ontem, eu coloquei uma fórmula ontem, se aquela fórmula que eu coloquei ontem ali, você usou a fórmula, você fez tudo aquilo, e o número, por exemplo, correto deveria ser talvez, sei lá, 80 mil, e ela está vendendo por 160 mil, olha a distância, você acha mesmo que ela vai abaixar o preço para 80 mil? Mesmo que o número correto fosse 80, mas ela ali está vendendo 160, talvez está totalmente fora da realidade. Você até pode dedicar tempo ali para tentar fazer com que ela baixe o preço, mas a probabilidade de ela baixar é muito difícil. Então, quando você faz propostas para esse tipo de pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai falar não vai negar. Então você começa a ter suas propostas negadas, porque você está colocando um esforço em uma coisa que na cara já estava ali escrito que não ia dar certo. Arthur, então quer dizer que eu não faço proposta para essas pessoas? Não. Você faz, mas se você tem outras propriedades, você tem outras coisas na sua mesa que vale a pena o seu esforço, vale a pena a sua dedicação, foca nisso primeiro. Obviamente faz proposta em tudo, né? O não tu já tem. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar que não. Então não, tu já tem. Mas se você tem que escolher aonde é que você vai dedicar seu tempo, dedique em propriedades ali que elas tenham sentido, né? Que elas façam sentido para você dedicar seu tempo. Porque agora vocês não têm nenhuma propriedade na mão de vocês. Mas amanhã talvez apareçam 50, 20, 30 propriedades e vocês vão ver que não dá tempo de analisar tudo muito rápido
não dá tempo. Você vai ter que contratar gente, ou você vai ter que se desvirar em dois, ficar até madrugada ali vendo casa, porque tem muita casa. Então você tem que ter esse cuidado de dedicar tempo naquilo que vale a pena ser dedicado tempo. É isso aí. Tem que tomar cuidado com isso, mas isso é importante ser dito o seguinte. Se você está iniciando, como foi o caso do Rodrigues aqui, faz a proposta. Não deixa de fazer, tá? Vai lá, faz. Por quê? Porque é experiência. Tu tá ali tendo um contato com o corretor, tá trocando e-mail com o corretor, tu tá fazendo tua proposta, tu tá levando teus primeiros não, tu já vai quebrando o gelo daquilo ali, tu já vai aprendendo o que está acontecendo, tu já pode trocar uma ideia com o corretor, falar, eu queria fazer essa proposta por esse preço, mas por aquilo e tal, não sei o quê. Isso é aprendizado. Tem uma pessoa, não sei se ele está aqui, é o tipo Daniel, não sei se o Daniel está aqui, ele é aluno nosso, mas eu vou dar um overview aqui sobre isso. A primeira casa que o Daniel encontrou, na verdade ele tinha encontrado uma casa, essa propriedade aí, ela não fazia tanto sentido depois que a gente foi olhar os números. Ele viu uma propriedade, tinha potencial a propriedade, o número tinha potencial, mas o dono lá, o cara estava vendendo, ele não queria baixar o preço de jeito nenhum. E não fazia tanto sentido, porque já estava vendendo pelo preço que eu talvez podia pagar, um pouquinho acima, mas ele não ia ganhar nada. E aí ele falou, Arthur, então não faz sentido o número, então nem vou lá ver a casa. Eu falei, não, ele estava aqui nos Estados Unidos, né? Ele mora aqui em Orlando. Eu falei, não, Daniel, vai lá, cara. Tá fazendo o que agora? Não tô fazendo nada. Eu falei, vai lá. Chama o dono da casa, fala que quer se encontrar com o dono da casa, anda na casa, faz um vídeo, conversa com ele, troca ideia com ele. Mesmo que tu saiba que não vai rolar um negócio, tu tá em fase de aprendizado. Tu tá ali conversando com o dono da casa, tu tá ali quebrando aquele gelo, aquele medo, né, de falar com as pessoas, aquele medo de será que dá certo, será que não dá certo, será que eu faço proposta, ah meu Deus, se eu fizer uma proposta muito baixa, será que ele vai ficar ofendido? Aquele medo inicial, né, vai quebrando esse gelo aí, né, aproveita para praticar na prática, né, fazer na prática o negócio. O Daniel foi lá, não deu certo o negócio, obviamente não deu certo o negócio porque o cara não queria baixar o preço, mas olha que interessante, esse cara, ele tinha outra casa, olha só, ele tinha outra casa em um outro local e ele chamou Daniel depois, falou, tipo, Daniel, eu tenho uma outra casa em outro lugar, você tem interesse em olhar a casa? O Daniel foi lá, junto com ele, olhou a casa, fez todos os números, fez sentido, me ligou e fechou o negócio e conseguiu fazer o primeiro negócio dele nessa segunda casa. E ele com o sócio dele ganhou $10 mil nesse negócio. Olha que interessante. Ele, de uma casa que não tinha sentido nenhum, que não ia dar certo, se ele não tivesse ido, se ele não tivesse aberto as portas, ter feito esse contato, feito esse networking, ter conversado, ter tentado fazer o primeiro negócio, ele não teria conseguido fazer o segundo, que aconteceu 2 semanas depois acho que foi isso, uma ou 2 semanas depois dessa primeira casa que ele fechou, que ele tentou ir, né? Então, é isso. Se você está no começo, faz as propostas, vai para cima, tenta fazer. Muitas vezes você vai levar não, mas você está ali aprendendo, está pegando experiência, você está ali conversando com as pessoas, você está fazendo networking, você está conhecendo o corretor, você está conhecendo o dono da casa, você está conhecendo pessoas que trabalham no meio e vai pegando o telefone de um, o telefone de outro, tu vai dando teu telefone, teu e-mail. Uma hora as pessoas começam a te ligar, tem outra casa ali, tu tem interesse? Foi exatamente o que aconteceu com ele. E ele conseguiu fazer o negócio. Se ele não tivesse ido lá, ele não teria conseguido. Então, é importante você dedicar seu tempo para filtrar as casas, é importante. Mas quando você tem muita casa na mesa, né, você tem que escolher ali qual que você vai olhar primeiro. E aí isso, obviamente, filtrando te ajuda ali a otimizar teu tempo e ter mais probabilidade de ter a proposta aceita. E uma outra coisa para você pode fazer para ter as propostas aceitas, uma outra dica muito boa, é você fazer os números corretos, fazer o dever de casa correto. É olhar por quanto aquelas casas estão vendendo do jeito que está, olhar por quanto que ela pode ser vendida, olhar os comparativos reais, entender os números corretos ali, e aí sim, quando você fizer uma proposta na casa, você vai fazer uma proposta dentro da realidade. Se aquela pessoa falar não para você, é muito provável, se o dono da casa falar não para você, é muito provável que ela vai falar não para todo mundo. É muito provável. Por quê? Porque você usou o número correto, você usou a fórmula correta, que eu já ensinei já na aula 2. Todos os investidores, todos que trabalham fazendo flipping, eles vão usar aquela fórmula dali, todos. O que eles podem variar é o percentual. Tem gente que está disposta a ganhar um pouquinho mais, tem gente que está disposta a ganhar um pouquinho menos. Mas a fórmula é aquela. Então, se você usar ela correta, o que vai acontecer? Se ele falar não para você, a probabilidade de ele falar não para todo mundo é muito grande. Por quê? Porque está todo mundo usando ali a mesma regra. E aí você vai fazendo follow-up, vai chamando, ligando para ver se vendeu, se não vendeu, ver se ele abaixa o preço e tenta fazer a coisa acontecer. Tá? É essa a dica que eu daria para você.